E aí tem o Cherla que faz uma pergunta para você, Pisolato. Será que o Lula conseguirá reverter as vendas das refinarias da Eletrobras e da reforma da Previdência? Olha, a expectativa, né? E eu diria que há, inclusive, um compromisso contra isso, com esse tema. A questão é que você, muitas vezes, não precisa dar marcha ré. Eu acho que a reforma da Previdência ela pode ser redesenhada e manter o objetivo, que é dar seguridade e garantia do trabalhador, né, e das pessoas nas dificuldades, nos acidentes, nos infortúnios. É manter a linha. Se vai voltar uma ou outro, como é que vai fazer a questão de idade, todas essas coisas, o fato é que você não pode transformar a Previdência num produto de especulação bancária. É humanamente impossível você dizer, não, cada um tem que fazer a sua poupança e depois... Claro, isso simplesmente é jogar o desespero os mais fracos. Previdência tem que ser solidária. Essa é a função. Você dilui o risco pela solidariedade. Então, com pecúlios, com N questões. E eu diria que existem experiências, existem estudos, já existem, inclusive, algumas experiências muito bem calcadas e sucedidas que podem ser feitas. Não pode ficar como está, né? Hoje, a Previdência esqueceu completamente o princípio de seguridade. A questão das privatizações. Olha, eu acho que mais do que só retomar, e não sei se a retomada é por um processo, porque eles criaram um monte de dificuldades, né? Mas é entrar nesse jogo do Estado forte. Se vai retomar a Petrobras comprando ou recomprando, se vai fazer aumento de capital, se vai meter um decreto de intervenção, qual é a forma? Vai depender do momento, do que os técnicos apontarem. Agora, tem que entender o seguinte, e o mundo está ensinando isso, até porque a Europa está voltando atrás. Os serviços básicos, energia, água, saneamento, transporte, grande parte do serviço de trocas, né? E aí vai, inclusive, bancos nisso, não pode estar refém da especulação e da acumulação. São bens públicos. E o Estado existe para isso. Ele tem que garantir. E dá para você ver, de forma bem simples, o que está fazendo a Petrobras agora, inclusive lá ainda, sem tomar, com a questão agora dessas cheias e do desastre do litoral norte de São Paulo. É uma empresa brasileira. Nós vamos deslocar o que for necessário lá, desde gás, plataformas e assim por diante, para ajudar. Ela existe para isso. E não para dizer o seguinte, não vou me meter nisso porque eu vou ter prejuízo. Porque aí você não precisa de Estado. Aí é a selva. Salva-se quem puder. E o Estado, aquilo que eu disse antes, o Estado existe para proteger e ajudar os mais fracos. Os fortes já têm dinheiro, tem tudo, tem os juízes, tem o STF, né? Tem todas as tramas, corrupções, e guerras e armas, e Deus nos acuda, né? Então, o Estado tem que estar a serviço dos mais fracos. E os mais fracos têm que ter saúde garantida. Porque eles não têm. Imagina o que, mesmo nós com o SUS, isso, aquilo, o que é o sofrimento, Pedro, de uma pessoa que está doente, que levanta às 5 horas da manhã para entrar numa fila, receber uma ficha, quando consegue, às 9 horas da manhã, para ficar lá e ser atendido às 3 horas da tarde, por um médico que já está cansado e atende ele 15 minutos, e no máximo recomenda lá, dá uma receita de um remedinho, sim, né, que tem um monte de produtos químicos, né, não tem lógica nenhuma. O que é a questão da educação?
Se nós não tivermos, então, essas coisas, educação, saúde, locomoção, deslocamento, né? Energia, água, esses bens essenciais, eles têm que ser coletivos. O Estado tem que intervir, porque isso é básico. Isso é básico. Senão vira selva. Né? E aí, se fundir, criar, o Beluso está defendendo fundir Petrobras, Eletrobras, criar uma super grande empresa, isso, aquilo, e até, não sei quem que comentou outro dia, dizendo o seguinte, bom, depois você escolhe o presidente dessa empresa e ele nomeia o presidente do Brasil, né? Não sei como vai ser isso, mas eu diria o seguinte, não dá mais para ficar nessa coisa de a Petrobras ser um fundo de investimento. Ou do Banco do Brasil está ocupando as páginas para dizer quanto vai pagar de dividendo para os acionistas. Sim. Né? Tem que acabar com isso, gente. Tem que resgatar a função pública. Não quer dizer que o acionista tem que ter prejuízo, mas, primeiro, atender público, as pessoas. As pessoas pagando o preço que estão pagando hoje pelo gás. Você imagina, assim, com esse calor que está aqui no Rio, né? Outro dia, ouvindo de uma amiga dizendo o seguinte, olha, o calor está tão insuportável que a gente comprou um ar-condicionado, mas aí o que a gente faz? A gente vai todo mundo, colocamos num quarto, vai todo mundo, joga colchonete e deixa 2 horas ligado o ar para esfriar, depois coloca um ventilador para poder dormir. Porque senão a gente não consegue pagar a conta de luz. Sim. Você percebe? Inclusive, é um absurdo, cara. Você não dá condições de vida para as pessoas. Isso sem falar do que é a questão da saúde, né? Eu tenho um amigo até porteiro que está há 90 dias esperando para marcar a cirurgia de câncer. Uhum. Correndo risco de vida. Mas mais do que tudo, né? E isso que nós temos o SUS. Porque se você for para a saúde privada, lascou-se.